e assessoria aos atores da cena local, onde se destacam federações, associações de moradores, movimentos de moradia, movimentos de ocupação, autogestionários, ONGs, técnicos governamentais e, enfim, diversos movimentos sociais. O Observatório das Metrópoles faz parte do Fórum Nacional de Reforma Urbana, isso é importante que se diga, uma rede nacional que está vinculada à reforma urbana e ao direito da cidade. E, na época da pesquisa da Copa, fez parte dos comitês populares da Copa, das cidades sedes, e atualmente no Rio de Janeiro faz parte do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas do Rio de Janeiro, já que no Rio ainda temos a Olimpíada. Então, como resultado dessa experiência relatada pelo Luciano, e aqui que eu estou sintetizando em alguns tópicos, quer dizer, a gente pode dizer que o Observatório tem possibilitado a formação e a capacitação de um extenso número de professores, pesquisadores, educadores, profissionais e alunos em uma perspectiva interdisciplinar, ampliando o horizonte de análise e de intervenção social do grupo de pesquisa. O trabalho desenvolvido e os resultados alcançados têm representado uma contribuição efetiva à produção teórico-acadêmica, trazendo elementos para a reflexão sobre o que é o urbano na rede de cidades brasileiras, com as suas diferenças, com as suas diferentes especificidades. Obviamente, tratar do urbano na Amazônia não é igual a tratar o urbano no Nordeste, ou tratar o urbano no Sudeste, ou tratar o urbano no Sul do país, por exemplo. Padrões e regimes de gestão municipal e planejamento urbano, limites e possibilidades da participação social, processos e dinâmicas de despossessão e segregação urbanas, o direito à cidade e o futuro das cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, no campo social, sociopolítico, vamos dizer assim, o projeto tem conseguido produzir subsídios para a intervenção dos agentes locais nas regiões metropolitanas através da análise da dinâmica socioespacial de atividades de capacitação e assessoria na formulação de políticas públicas. Então, nesse âmbito que eu destaco, quer dizer, que esse caráter singular do observatório de parceria entre instituições de natureza diferenciada. É óbvio e é evidente que isso também traz desafios e também traz conflitos, Então, são instituições que têm dinâmicas diferentes, e isso eu vou tratar um pouco no final, quando eu falar dos desafios. Mas eu quero ressaltar que o Observatório pôde desenvolver uma relação inovadora entre saber e prática, em que pesquisa, ensino e intervenção social se efetuam de forma articulada e integrada. Bom, e aqui eu quero exatamente introduzir a reflexão sobre a concepção teórico-metodológica, eu diria a concepção metodológica, teórico-metodológica e pedagógica, porque existe uma pedagogia que sustenta a rede de observatório das metrópoles. Para discutir essa concepção do observatório, eu vou partir da reflexão da reflexão sobre o conceito de educação dialógica de Paulo Freire, que muito inspirou esse projeto do observatório, pela qual a educação é vista como prática de liberdade, como educação problematizadora. Aqui, obviamente, nós estamos adotando uma concepção ampla de educação que supera a prática escolar e acadêmica no sentido estrito. Assim, inspirados no Paulo Freire, nós diríamos que a concepção de educação dialógica do observatório está fundada nos seguintes pontos. Primeiro, na análise da problemática urbana metropolitana como uma questão social estratégica para pensar um novo projeto de sociedade democrática e sustentável no Brasil. Dessa problemática central se destacam como enfoques as desigualdades socioespaciais, a dinâmica democrática, a organização dos sujeitos coletivos, a participação sociopolítica e a gestão das cidades. Segundo, na articulação das dimensões ação e reflexão, entendida como praxis, em que a definição dos temas de pesquisa e produção de conhecimentos se alimenta das problemáticas vividas pelos atores sociais, em que o resultado da reflexão e da produção teórica é transferido para a sociedade. Terceiro, no compromisso com a humanidade, em especial com as classes trabalhadoras
e com os demais grupos subalternos. E na crença na capacidade e no poder dos seres humanos em fazer e refazer, criar e recriar. Assim, busca-se engajar o conjunto dos pesquisadores e educadores em universos sociais e ações na perspectiva da universalização da educação permanente dos direitos de cidadania. Quarto, no compromisso com o pensar crítico e com a ação para a transformação coletiva da realidade em que se destacam as ações de fortalecimento dos sujeitos coletivos e a aposta em esferas públicas que promovam a democracia participativa e a transformação da sociedade. Quinto, no direito à cidade, como referência normativa e ideário emancipatório. E aqui o direito à cidade é compreendido na perspectiva de Henri Lefebvre e de David Harvey, numa dupla dimensão do acesso aos direitos necessários à reprodução social na cidade. Então, nesse campo é uma exigência de cidadania, e como um ideário anticapitalista, como direito a reivindicar algo que ainda não existe, como direito de reivindicar uma nova cidade. Então, o direito à cidade para nós tem esse duplo sentido. Sexto tópico de referência teórico-metodológico do observatório é a teoria crítica urbana como referência teórico-conceitual. Aqui, tomando o Neil Brenner, que foi um dos autores que o Luciano já citou, quem quiser aprofundar esse tema, aliás, faça um parêntese, vale a pena baixar o E-Metrópolis número 2, onde o Neil Brenner didaticamente explica o que é a teoria urbana, está disponível para download no site do Observatório. Então, mas com base no Neil Brenner, nós podemos dizer que a teoria crítica urbana difere fundamentalmente do que pode ser chamado de teoria urbana dominante, como, por exemplo, as abordagens herdadas da sociologia urbana da Escola de Chicago, ou aquelas aplicadas em formas tecnocráticas ou neoliberais da ciência política. Ao invés de afirmar a condição atual das cidades como a expressão de leis transhistóricas da organização social, racionalidade burocrática ou da eficiência econômica, a teoria crítica urbana dá ênfase ao caráter político e ideologicamente mediado, contestado socialmente e, portanto, maleável do espaço urbano, ou seja, sua reconstrução contínua como lugar, meio e resultado de relações de poder socio-historicamente específicas. Influenciados, obviamente, a teoria urbana crítica está influenciada pela abordagem de Marx e pelos autores da Escola de Frankfurt. E nós podemos dizer que a concepção da teoria crítica urbana está fundada em 4 proposições. Primeiro, na necessidade do abstrato, de argumentações teóricas sobre a natureza dos processos urbanos no capitalismo e na rejeição da concepção da teoria como feita sob encomenda, para atender preocupações instrumentais, imediatas ou práticas. Segundo, no conhecimento das questões urbanas, incluindo as próprias perspectivas críticas, como sendo historicamente específicas e mediadas através da relações de poder. Terceiro, na rejeição de formas de análise urbana instrumentalistas, tecnocráticas e guiadas pelo mercado, que promovam a manutenção e a reprodução de formações urbanas existentes. E quarto, na preocupação em prospectar as possibilidades de formas de urbanismo alternativas, radicalmente emancipatórias, que estão latentes nas cidades contemporâneas, ainda que sistematicamente suprimidas. De outro lado, a nossa concepção baseia-se em um programa de ação que envolve a produção social de análises que fortaleçam a intervenção dos atores sociais nas esferas públicas, a promoção de atividades de capacitação e o monitoramento de políticas públicas e também a incidência nas esferas públicas, eu diria, a insurgência na cidade, porque também nós trabalhamos buscando promover insurgências, visando a promoção do direito à cidade. Na construção desse projeto, também é possível identificar limites e desafios que devem ser enfrentados. Aqui eu já caminhando aqui para o encerramento dessa segunda parte da minha exposição, que me parece importante para pensar, para quem quer desenvolver um
um observatório da região metropolitana de Manaus, me parece que vai também ter que se deparar com alguns desses desafios. Primeiro, no nosso caso, que nós estamos trabalhando numa rede nacional, nós temos que reconhecer os diferentes níveis de compreensão desse projeto metodológico e pedagógico do próprio observatório. Não é verdade que todos os grupos da nossa rede tenham a mesma compreensão teórico-metodológica que eu acabei de relatar. Quer dizer, então, há também um desnível interno à própria rede. Segundo desafio, as diferenças na lógica acadêmica e na lógica de ação das organizações não governamentais e dos movimentos sociais, que demandam conhecimento já, amanhã. Quer dizer, nós estamos sempre estudando, pesquisando, teoria, tal, reflexão abstrata, faz parte da nossa dinâmica cotidiana. Então, há uma diferença na lógica, eu também diria da lógica governamental. Muitas vezes o poder público quer alguma coisa até bem intencionado, mas também demanda isso no dia seguinte, um conhecimento prático, instrumental, e a dinâmica acadêmica tem uma outra perspectiva. Terceiro desafio, a ausência de uma metodologia popular para a discussão das análises dos resultados da pesquisa acadêmica. Não é fácil transformar essa produção acadêmica do observatório em conhecimento para os atores. Então, uma das formas que nós temos desenvolvido nos últimos tempos é a produção de cadernos de informação, aonde nós tentamos preparar um próximo que vai ser lançado agora, em 2016, quer dizer, que é exatamente utilizado nas nossas atividades de formação e que tenta traduzir conceitos e as nossas pesquisas numa linguagem um pouco mais acessível. Quarto, as dificuldades relacionadas à natureza dos indicadores de políticas públicas e a sua tradução social, tendo em vista que nem sempre dados representam informações úteis aos atores sociais. Então tem uma coisa relacionada à própria natureza do dado estatístico, que nem sempre é útil para quem está atuando na cena pública. Quinto, a necessidade de um programa sistemático e permanente de capacitação dos atores sociais, porque o observatório tem meia boca, ainda não consegue, isso é muito mais difícil porque envolve recursos próprios para capacitação, envolve uma série de condições que não estão previamente dadas na dinâmica acadêmica que segue a sua lógica de pós-graduação. Sobretudo nós do IPUR temos um curso de pós-graduação que segue a sua lógica de promoção de cursos de pós-graduação. Sexto, a necessidade de desenvolver metodologias populares de monitoramento de políticas públicas e de atuação em espaços institucionais. Ou seja, o saber tem que ser transferido. Então, vamos desenvolver uma metodologia popular de monitoramento, que o monitoramento não seja um monopólio dos centros de saber universitários. Bom, a estratégia central de articulação entre ensino, pesquisa e intervenção social, a centralidade temática em torno do direito à cidade e da questão urbano-metropolitana e a proposta de promoção e fortalecimento de esferas públicas democráticas colocam como desafio a ampliação da ação político-educativa das diversas instituições envolvidas na rede Observatório das Metrópoles, tanto no desenvolvimento de novos conceitos e categorias de análise da problemática urbana brasileira, como no fortalecimento dos sujeitos sociais comprometidos com a construção de um novo projeto de sociedade onde todos e todas tenham efetivamente o direito à cidade. Então eu termino essa segunda parte e abro agora, quer dizer, com algumas considerações, quer dizer, tendo em vista essa nossa experiência, essa nossa trajetória e essa concepção teórico-metodológica que eu acabei de apresentar, eu termino fazendo algumas pequenas considerações sobre a questão urbano-metropolitana brasileira e o Estatuto das Metrópoles. O nosso ponto de partida, eu quero ser coerente com as referências que eu aqui mencionei. O nosso ponto de partida é uma abordagem conceitual da metrópole, ou da aglomeração metropolitana brasileira, da aglomeração metropolitana, fundada na economia política. Portanto, nós primeiro partimos de um conceito crítico de região, muito fundado por Francisco de Oliveira, do David Harvey. Né? Quer dizer, e, portanto, quer dizer, o que nos interessa é capturar a dinâmica econômica, social, demográfica e política desses aglomerados metropolitanos, a sua função de centralidade na rede de cidades,
a sua integração econômica, a integração econômica, política, social e espacial das cidades que estão compreendidos nessa região, né? Quer dizer, e, portanto, nessa perspectiva, é que nós podemos dizer que o nosso enfoque é o de uma economia política das metrópoles. No entanto, nós temos no Brasil, que tem uma que institucionalizou as metrópoles de uma perspectiva completamente diferente desta que eu estou mencionando, né? Então, nós também não podemos deixar de considerar a abordagem institucional, a abordagem político-institucional. Então, aquilo que é metrópole para o Estado do Amazonas, ou para o Estado do Rio de Janeiro, ou para o Estado de Pernambuco, ou para o Estado do Rio Grande do Sul, pode não ser, pode haver uma dissintonia, enfim, processos distintos entre a dinâmica real da economia, dos agentes, da política, da sociedade e a dinâmica institucional. Isso aqui é metrópole, definido pelo governo do Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa. Certo? Então, isso é levado em consideração. Nem todo mundo que está na nossa rede é metrópole na nossa concepção. Certo? Mas a gente é metrópole institucionalmente, então pode vir. Mas a gente, na nossa análise, dizemos, não é metrópole para valer. Certo? Manaus é. Bom, então, para nós, a definição da Constituição Federal assassina o conceito de região metropolitana. Assassina. O Ministério da Cidade não pode criar uma política para regiões metropolitanas porque isso está amarrado na Constituição. Criou, caiu na Constituição. E a Constituição diz que região metropolitana é o que o Estado quiser que seja. Então, para nós, é preciso criar uma nova palavra, um novo conceito. Aglomerados metropolitanos, qualquer outra coisa. Região metropolitana, do ponto de vista analítico, acadêmico, analítico, já era, morreu. Região metropolitana é algo institucionalizado pelo Estado como ele quer, como ele quiser. Santa Catarina, todo mundo é região metropolitana. Beleza. Então, a Constituição Federal matou, assassinou esse nome e é preciso criar uma nova categoria para dar conta da dinâmica efetiva das metrópoles. O Estatuto da Metrópole, aqui tem vários problemas, né? Quer dizer, primeiro, ele não criou esse novo conceito, ficou amarrado ao Estatuto da Metrópole, ficou amarrado ao conceito de região metropolitana da Constituição. Depois, confunde dinâmica metropolitana com funções de interesse comum. Aliás, o Estatuto da Metrópole, se vocês repararem, não tem nada que diferencia os municípios de uma região metropolitana dos municípios de qualquer aglomerado urbano. Ele tem que fazer exatamente a mesma coisa, porque o que ele está regulando são as funções de interesse comum. Quer dizer, e nós estamos discutindo que um aglomerado metropolitano é muito mais do que funções de interesse comum. A caracterização de uma metrópole é muito mais do que o compartilhamento de funções de interesse comum. Portanto, uma política metropolitana deveria ultrapassar a regulação das funções de interesse comum e pensar exatamente essas dinâmicas econômicas, políticas, demográficas, sociais que conformam a centralidade daquela metrópole sobre um determinado território. Outros problemas, quer dizer, a fragilidade do Estatuto da Metrópole, a fragilidade dos mecanismos de participação instituídos, já foi falado pelo Fábio, a ausência de mecanismos de financiamento, o fundo que estava previsto na lei foi vetado. Quer dizer, então, só uma piada. Os estados podem criar região metropolitana como quiserem, na expectativa de terem dinheiro. Não terão. Quer dizer, a fragilidade de articulação com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, apesar da lei citar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, ele não existe ainda. Quer dizer, então, efetivamente, isso é muito frágil. Quer dizer, então, é uma lei, é um estatuto que, apesar dos avanços, eu reconheço os seus avanços, sobretudo do ponto de vista da regulação das funções de interesse comum, mostra diversas fragilidades. Portanto, para mim, a meu ver, o desafio de uma política nacional para os aglomerados metropolitanos ainda permanece. Ainda é uma lacuna, é um vazio no caso brasileiro. Bom, eu queria terminar, meu tempo acabou, em primeiro lugar, desejando muito sucesso a essa iniciativa de criação do Observatório da Região Metropolitana de Manaus. Eu acho que isso é realmente um fato importantíssimo, não só para Manaus, não só para o Estado do Amazonas, mas para o país.
Quero dizer também que, para nós, do Observatório das Metrópoles, será uma enorme satisfação discutir uma eventual integração do Observatório da região metropolitana de Manaus à nossa rede do Observatório das Metrópoles. Então, quero aqui, no público, registrar o nosso interesse nesse diálogo, nessa interlocução, de forma a construir efetivamente vínculos que fortaleçam tanto o Observatório da região metropolitana de Manaus, quanto a nossa rede do Observatório das Metrópoles, tendo como perspectiva a intervenção no conjunto das metrópoles brasileiras. Muito obrigado. Queria chamar agora, vou lembrar aqui que a gente não vai contar com uma apresentação da Secretaria da Região Metropolitana, então vou adiantar aqui chamando o professor Dr. Geraldo Alves. Ele é da Faculdade de Geografia da UFAM. Ele tem mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em Rio Claro, e ele tem doutorado em Engenharia de Transportes pelo Programa de Engenharia de Transportes da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor adjunto do Departamento de Geografia do Programa de Pós-Graduação da UFAM e trabalha nas disciplinas de Geoprocessamento e Transporte Urbano. Tem realizado pesquisas recentes de transporte, mobilidade e acessibilidade de populações urbanas aqui na região. Fique à vontade.